Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos a mais uma conversa matinais. E cá estamos nós e desta feita vamos falar de uma instituição, de um centro, chama-se CERTA, Centro de Estudos, Recursos, Teologia do Amor. Afinal, há uma teologia do amor? Será que podemos falar de espiritualidade e de amor? E onde é que fica o amor conjugal no meio de tudo isto? E aí, o que é que nos diz a nossa Igreja Católica, mais propriamente sobre esta questão do amor conjugal? Como é que fica o relacionamento amoroso, de amor, entre dois seres, um homem e uma mulher? Supostamente é assim que tudo começa. Portanto, vamos ter connosco em estúdio Maria José Vilaça, é presidente da CERTA, e vamos perceber o que é que este centro pretende, que teologia do amor é esta. Vou já adiantar apenas que é baseado numas catequeses que foram escritas por São João Paulo II, que já sabia muito destas coisas e que afinal já estava muito mais à frente do que aquilo que se pensaria. E também vamos perceber uma das atividades que o centro realiza, o Fórum UAU. É sempre um fim de semana e é tão especial que não terei que ser eu a dizer o que é, mas sim a minha convidada de hoje, Maria José Vilaça. Maria José, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e começaríamos exatamente por conhecer o que é este centro, o que é a CERTA. Muito obrigada pelo convite, estou aqui com muito gosto. É sempre uma alegria muito grande falar deste tema e então explico-lhe. A CERTA é um centro de estudos e recursos que nós quisemos criar como associação canónica, portanto, junto do Patriarcado, para divulgar, basicamente, divulgar, promover, dar a conhecer, promover todo o estudo e toda a divulgação da teologia do corpo e de todo o corpo doutrinal, que depois não só foi iniciado por João Paulo II, mas depois foi também continuado pelo Papa Bento XVI e que até o Papa Francisco tanto refere, nomeadamente na Amoris Laetitia. Portanto, é assim um conjunto de temas, de matéria, não é? Baseado na teologia do corpo, de facto. Pronto. O nosso objetivo é esse, e depois tudo o que seja as ações que se possam fazer a favor da família, da promoção da família, da defesa da família, tudo isto cabe também dentro dos estatutos do CERTA. Quando falamos aqui de teologia do corpo, teologia do amor, são conceitos que naturalmente nós em sociedade vamos confundindo? É preciso perceber que o Papa escreveu isto entre 1979 e 1984, proferiu isto nesta altura, exatamente, logo no início do seu pontificado, já tinha escrito antes, em resposta ao exercício pastoral, à atividade pastoral dele com casais. Portanto, os casais colocavam muitas questões. Como é que é possível viver a sexualidade no casal e, ao mesmo tempo, chegar ao objetivo de todo o cristão, que é a santidade? Quer dizer, como conjugar estas questões todas, porque todos sabemos que a vida no mundo é diferente da vida consagrada e, portanto, tem os seus próprios desafios e, se calhar, as suas dificuldades mais vivas e, portanto, é mais difícil, às vezes, ver onde é que se trilha o caminho de santidade na vida mundana. E, nomeadamente, com todos os desafios da família, dos filhos, das dificuldades económicas, das doenças, tudo isso, enfim, de tudo o que constitui a teia da sociedade, não é? Portanto, eles de facto tinham estas questões e o Papa sentia-se muito interpelado por isto, juntamente com a maneira de pensar dele, com a filosofia dele, que era toda ela baseada no personalismo. Ele então parte sempre da experiência das pessoas, não é, para tentar depois encontrar a resposta. É preciso perceber que o que ele diz não é nada que a Igreja não tenha dito sempre, não é? Agora, é a perspectiva que ele apresenta é que é um bocadinho diferente, porque parte da experiência da pessoa, e isso é a grande novidade. Depois, como é que ele faz esta ligação, que é um bocadinho novidade na forma como fala? Ele diz que a sexualidade, no fundo, exprime, é como se fosse o corpo a falar, é uma linguagem do corpo, não é? Que é uma linguagem de natureza esponsal
e vai buscar o paralelo para explicar a natureza esponsal da linguagem do corpo, vai buscar a linguagem de Cristo na cruz. Eu entrego-me a ti totalmente, livremente, fielmente e fertilmente. Não é? Portanto, as 4 características do dom de Cristo, não é? Livre, total, fiel e fecundo, que são as características que deve ter a sexualidade no casal. E também são as características que deve ter a vivência da sexualidade no celibato consagrado, quando no fundo é entregar essa sexualidade a Deus, mas no fundo é da mesma forma também, livre, total, fiel e fecundo. A fecundidade, que não é só ter filhos, mas é também gerar cristãos espiritualmente, como tanta gente faz, enfim. Portanto, aqueles que não são casados também são chamados a viver o amor desta maneira. Ele esclarece muito bem esta perspectiva de viver o amor como, enfim, digamos, como no paradigma do dom de si para o bem do outro. Em vez de ser no paradigma que é um paradigma mais do nosso mundo, que é a instrumentalização do outro para o meu bem. Portanto, põe-nos aqui que é assim, mais esse o mundo que nós vivemos atualmente. Exatamente. Não é? Portanto, e é muito interessante, é como quase, ele funciona muito como um profeta. Aliás, o João Paulo II foi um profeta, claramente. Nós olhamos para o mundo hoje em dia e dizemos, mas como é que ele se lembrou de dizer estas coisas? Parece que já estava a viver agora. Não é? De facto, ao pôr-nos diante destes 2 paradigmas de vivência da relação com os outros, está-se a colocar no nosso cotidiano, no nosso presente, não é? Como é próprio dos santos. E, portanto, esta é uma mensagem muito atual, muito nova, não é? E que tem sido divulgada muito lentamente. Eu gosto de dizer sempre que é na medida em que o Espírito Santo entende que as pessoas vão sendo capazes de a absorver. Porque é uma mensagem que, se fosse despejada sem critério, assim de uma só vez, poderia ter sido destruída. E, até portanto, porque há coisas que nós não estamos ainda preparados, quer dentro da nossa espiritualidade, para percebermos e para entendermos, temos primeiro que nos abrir totalmente a esta matéria. Nós vivemos, enfim, dada a nossa condição humana marcada, ferida pelo pecado original, nós vivemos sempre numa tensão, não é? E a tensão entre o bem e o mal, que é muito vivida ao nível das sensações e do corpo e da dimensão psicológica e física, não é? E, portanto, muitas vezes confundimos esta tensão com uma oposição entre o corpo e o espírito. E isso não é verdade. Nós somos e São João Paulo II remete muito para isto, que é fundamental perceber, e a Igreja sempre o disse, que nós somos uma unidade. E, portanto, o que o corpo faz é revelar a pessoa que nós somos. Ele diz muito, nós não somos um corpo, nós não temos um corpo, nós somos um corpo. Não é? O corpo faz parte do nosso ser, porque revela a nossa pessoa. Ele próprio, Deus, revelou-se em Cristo, no corpo humano de Cristo, não é? Portanto, é mesmo tudo isto é a imagem de Deus, não é? É assim que nós somos feitos, portanto, só faria sentido desta maneira. Mas isto também dá uma nova dimensão à encarnação, ao mistério da encarnação, e também dá uma nova dimensão àquelas palavras de Jesus na cruz, quando diz ninguém me tira a vida, sou eu que a dou. E quando na Eucaristia ouvimos as palavras, entrego-me, este é o meu corpo, entrego por vós, são as palavras do dom da vida, feito através da entrega do corpo, não é? No fundo, com tudo isto, com este caminhar, que no fundo isto leva-nos a um percurso de aperfeiçoamento, de aprofundamento, de grande interioridade, diria eu, para conseguirmos chegar aqui a determinados pontos. É muito importante contemplar a forma como a Trindade, como se flui o amor nas pessoas da Trindade. A contemplação da comunhão das pessoas da Trindade é a chave para a vivência da nossa comunhão, da comunhão a que nós somos chamados, da comunhão enquanto casal, da comunhão enquanto família, da comunhão enquanto povo, enquanto país, enquanto igreja, como corpo, não é? É muito importante contemplar essa... E isto é sempre nesta... Não há uma dicotomia entre o espírito e o corpo. Portanto, quando nós falamos da dimensão espiritual, temos que perceber que a dimensão espiritual é integrada e é revelada pela dimensão biológica e psicológica que é o corpo, não é? Não pode haver dicotomia. Muitos dos problemas
do nosso tempo hoje em dia são devidos a uma dicotomia, a uma separação. Em dizer, por exemplo, o que eu faço com o meu corpo não tem nada a ver com a pessoa que eu sou. Portanto, eu até posso ser casada e ter assim uma aventura ou outra, mas isso não tem nada a ver com o amor que eu tenho pelo meu marido. Quer dizer, isto não é? Isso não bate certo. Não afeta. Não sei. Há muita gente que diz estas que pensa coisas. Assim, não é? Pensa assim. E isto não é verdade. O que nós fazemos com o corpo revela a pessoa que somos. Portanto, é importante perceber que pessoa é que eu quero ser. E isso... Para perceber depois o que é que eu quero fazer com o meu corpo. Exatamente. Até porque depois, no final, nós vamos ficar com esta ideia, ou isto leva-nos a esta ideia de que, sem dúvida, o nosso corpo é um presente e é uma dávida de Deus e, portanto, nós temos que saber cuidar muito bem disto que nos é dado assim. Como toda a obra da criação é sempre um dom de Deus, e como qualquer dom de Deus, ele também se põe nesse dom, a ele próprio, ele coloca-se nesse dom também. Portanto, a forma como nós somos feitos, com esta capacidade de amar da mesma forma que Deus ama, através da entrega do corpo, da entrega física do amor, não é? O Papa João Paulo II diz que é quase como que um ato litúrgico, não é? É uma coisa sagrada, não é? É uma coisa sagrada. Portanto, se nós olharmos para a sexualidade como uma coisa sagrada, não é? Dá toda uma outra dimensão. É uma coisa que fomos criados assim, é um dom que Deus nos deu, a vida, a consciência, a liberdade e a capacidade de amar como Ele ama. Mas nós não olhamos para a sexualidade como algo sagrado, pois não, Maria José? Infelizmente, e por isso é que esta imagem, estas palavras de João Paulo II são tão novas e tão refrescantes, não é? Infelizmente, a tendência é mais olhar para a sexualidade de uma perspectiva utilitarista, muito marcada pela cultura de hoje em dia, do secularismo, onde Deus está afastado do panorama, do hedonismo, onde só interessa o prazer, da busca do sucesso, do reconhecimento pelos outros, e hoje em dia também muito marcada pela ideologia do género, que é muito característica do pós-modernismo, e portanto esta ideologia que, como dizia o Papa Bento XVI, é como que a última rebelião do homem frente à criação, que é dizer eu crio-me a mim próprio. Portanto, o corpo que eu recebo ao nascer, o facto de ser um corpo masculino ou um corpo feminino deixa de ter importância porque eu me posso recriar moldar como apetecer, não é? Portanto, é mesmo uma espécie, a última rebelião do homem diante da criação. O Papa Bento XVI tinha esta frase que eu acho maravilhosa. Quando nós aceitamos a criação como um dado da realidade que Deus nos dá para a nossa salvação, para o nosso bem, não é? Quando nós aderimos a isso, acolhemos isso como um dom, como um presente de Deus, toda a vida é uma resposta a esse apelo de Deus, não é? Esse dom de Deus. Toda a vida é uma ação de graças, eventualmente, não é? Porque é um contínuo agradecer aquilo que Deus nos deu. Agora, quando nós não acolhemos como dom de Deus, ou acolhemos como algo que nós é que temos que recriar, todo este equilíbrio está posto em causa. Mas isto é uma coisa que até as pessoas que são tão preocupadas com a ecologia, com a natureza, deveriam perceber isto muito bem, não é? Se nós queremos forçar os ritmos, os tempos da colheita e de semear, não é? Nós estamos a alterar profundamente os ritmos naturais. Portanto, nós estamos a acolher os dons de Deus e a trabalhá-los como Ele os criou para o nosso bem, mas estamos a criar profundas desarmonias a nível cósmico. Maria José, quando olhamos para a sociedade que temos hoje, e eu dava aqui um lamiré um pouco mais para o lado dos jovens, percebendo aquilo que vai acontecendo e a forma como eles lidam com a sua própria sexualidade e até muito agora esta questão também, sem dúvida, da identidade de género. Como é que a Presidente da Certa olha para tudo isto? Esta forma como os jovens lidam banalmente com a sua sexualidade, que vemos cada vez começam mais cedo, sem grande importância, sem pensarem em grandes consequências, nem olharem então para ela como esta dádiva sagrada que deveria ser. Olha, nós olhamos para isto como uma oportunidade. Claro que com tristeza, mas ao mesmo tempo também todos nós somos pecadores e todos nós temos as nossas dificuldades em lidar com estes temas. Não são coisas fáceis e, portanto, exige um processo de conversão de cada um, individual, de todos nós, não é?
e, portanto, não nos pomos de fora do mundo a olhar para os outros. Nós fazemos parte desta cultura que não soube explicar bem as coisas, que não as soube viver bem, que fez muitos erros e, portanto, como parte desta cultura, acolhemos esta situação, o presente que nos é dado viver, como também uma oportunidade de revelar aquilo que, por graça de Deus, nos foi dado a conhecer a nós, não é? Portanto, é por isso que estamos a trabalhar. É revelar, é falar, mas é muito no estabelecer também de relações de amizade com as pessoas e seguir a metodologia de João Paulo II, que é, vai à tua experiência. O que é que te diz o teu coração? É isso que tu gostas? É isso que te faz feliz? É essa instrumentalização? É esse um e depois outro? Ou queres qualquer coisa de mais permanente? Ou queres qualquer coisa de mais profundo, de mais sério? E o que é isso? O que é isso do amor? É um sentimento? É um afeto? É uma emoção? Ou é um ato de livre vontade? De entrega livre? Um ato da vontade? A um nível superior do teu ser? Não é? Estabelecer uma amizade que dê para conversar sobre estas coisas, não é? E os nossos encontros, os nossos eventos são um bocadinho também a ocasião disso. Não é? Por isso é que existe o Fórum UAU, não é? Que é um fim de semana em que os casais vão à procura de quê, Maria Não José? só casais. Não só casais, não é? É muito importante não restringir isto aos casais, porque até mesmo a única restrição que eu faço é que, dado o tipo de dinâmicas, convém, não é para crianças, portanto, digamos, não é um programa pedagógico para crianças, é mais para, a partir aí dos seus 18 anos, enfim, mais ou menos, depende um bocadinho da maturidade, mas solteiros, casados, noivos, consagrados, padres, freiras, consagrados, leigos consagrados, já temos tido muitos e têm dito que lhes fez muito bem. A teologia do corpo toca profundamente na vida dos consagrados e eu já tenho ouvido sacerdotes a dizer como isso os ajudou a viver de outra maneira o seu sacerdócio, a sua vida consagrada. Portanto, não é só para casais, é para toda a gente mesmo, até para os mais velhos. Uma vez houve uma senhora de 80 anos que me disse, leu qualquer coisa sobre que eu tinha sobre a teologia do corpo e depois diz-me assim, isto é fantástico, isto responde às dúvidas que eu sempre tive ao longo da minha vida, mas com 80 anos e feliz, porque finalmente tinha encontrado uma resposta. Uma resposta. Portanto, isto é para toda a gente, de facto. E a experiência que nós temos confirma isto, as pessoas vão das mais diversas idades e estados de vida e todos gostam, não é? E o que é que acontece neste fim de semana? O próximo vai ser de 9 a 10 de fevereiro, 9 correto? 10 de fevereiro, exatamente. O que é que acontece durante estes digamos 2 dias, dia e meio? Isto está, o formato é assente em 3 pilares, digamos. Um primeiro pilar é a aprendizagem, portanto temos 5 lições, conferências de 45 minutos, mais ou menos, sobre os 5 grandes ciclos das catequeses do Papa João Paulo II. Depois temos vários tempos destinados às pessoas se apropriarem disto, a moerem, a rezarem, a partilharem em casal ou por solteiros e casados, homens, mulheres, celibatários, consagrados, enfim, de acordo com o estado de vida ou com a forma como foram lá parar, pequenos grupos de partilha, não é? Com perguntas orientadas para ajudar à partilha, para refletirem sobre a sua vida. E depois temos uma terceira dimensão, temos um tempo de adoração, pronto, a oração é muito importante para esta apropriação, não é? E depois temos um terceiro pilar, que é o do ateliê de envio, de missão. Então temos 7 ateliês diferentes, que as pessoas podem escolher participar em 2, cada pessoa pode participar em 2, que no fundo respondem a como é que eu falo disto a jovens, como é que eu falo disto a crianças, como é que eu falo disto a pessoas com atração pelo mesmo sexo, como é que eu falo disto a noivos, a casais, consoante a atividade pastoral das pessoas ou a situação familiar, aquilo que lhes dá mais jeito, ou curiosidades que tenham, ou a idade que têm os filhos, o que for, não é? Então, podem escolher o ateliê onde também são colocados casos concretos, pequeninas histórias de 2, 3 linhas, e como é que, baseado naquilo que já fomos aprendendo durante o fim de semana, como é que poderíamos responder a estas dúvidas.
Um casal que se apresenta com dificuldade de engravidar, como é que se responde a isto de acordo com o ensinamento de São João Paulo II? Por exemplo. É um exemplo. Uhum. Pronto. E isto leva, no fundo, à descoberta, redescoberta de uma vivência de matrimónio, que se calhar... Sim, completamente. Há aspectos que nunca pensámos e que... Há coisas... É o que nos dizem, e até é muito bonito e muito consolador, de certo modo, também ver pessoas que nós até já olhamos para a vida deles e achamos que já têm uma vida ótima, perfeita, vivem bem o amor, não é? Mas ao entrarem mais profundamente nesta dimensão mais sagrada da vivência da sexualidade, o respeito um pelo outro passa a ser quase que uma reverência pelo ser do outro, não é? Passa a ser quase um tocar com jeitinho para não estragar, porque é obra de Deus, não é? É um presente que Deus me dá. Portanto, é uma coisa que eu toco como toco em Cristo na Eucaristia, não é? É uma coisa... E isto muda completamente a vida. Há pouco falávamos que só sabendo quem somos, que o nosso corpo, no fundo, revela quem somos, vai dando sinais daquilo que somos. E a forma como agimos ou não agimos com ele, dávamos o exemplo, referia até, eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Mas perante isto, se calhar não é bem assim. Estamos a ser contraditórios. Obviamente, e nós damos muitos exemplos de atitudes, formas de vivência da sexualidade desordenada e perguntamos, de acordo com o que já aprenderam, isto é ou não, encaixa ou não, nas 4 dimensões, livre, fiel, total, fiel e fecundo, não é? Para dizer na ordem certa. As pessoas percebem rapidamente que certas práticas de vivência da sexualidade, como hoje está muito na moda a pornografia, por exemplo, não encaixa. Não é? Porque não há uma relação com o outro, há uma objetificação de partes do corpo do outro, que é uma coisa gravíssima, que altera mesmo a nível neurológico a percepção da realidade da outra pessoa, não é? E como esta, poderia falar de muitas outras, mas de facto ajuda-nos a perceber também a forma como a sexualidade está a ser utilizada para destruir a cultura, não é? Como o Papa tanto falava da cultura da vida e tanto nos interpelava e nos provocava a sermos construtores da civilização do amor, com base nisto, na cultura da vida. E porquê? Porque justamente aquilo que é o mais sagrado de nós, que é o dom de nós aos outros, expresso pelo corpo, está a ser destruído por uma cultura que é a cultura da morte, que é uma civilização do consumo, do deitar, usar e deitar fora, não é? Do descartável. Do descartável, como diz o Papa Francisco, não é? Portanto, é muito, muito atual e ajuda-nos a olhar para as coisas de outra maneira também. Esta sociedade que nos estamos a tornar do descartável não deixa espaço para esta vivência do amor desta forma e é por isso que não se fala muito disto. Será? Sim, eu penso que sempre que se fala disto, não posso dizer que sempre que se fala disto, mas quer dizer que há uma certa resistência, não é? Isto vai devagarinho, vai assim em pequenos fóruns, não é assim uma coisa que a televisão nos diga para ir falar para grandes multidões, não é? Aqui em Portugal tem sido um terreno a desbravar também, porque as pessoas, por causa disso que está a dizer, porque há toda uma cultura que se opõe a esta vivência do amor, não é? Mas também é preciso perceber que as pessoas que se opõem a esta vivência do amor não são más intrinsecamente, não é por isso. Toda a gente procura o mesmo, não é? Todos procuram o mesmo. Procuram às vezes de formas erradas e nos sítios errados. E portanto o que nós dizemos é, aqui é o sítio certo, aqui encontra-se. O próprio Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto é o caminho que nos leva à vida, não é? E portanto temos a certeza que é por aqui. Agora, também temos que ter a certeza que as pessoas com quem falamos, mesmo as que não pensam como nós, no fundo do seu coração, procuram também a verdade, ainda que não o queiram admitir. Muitas vezes não o querem admitir. Até dizem que não há uma verdade.
mas procuram ser felizes. A felicidade toda a gente procura. E o que está na origem da felicidade do homem é a capacidade de escolher o bem. É a capacidade de escolher Deus, a possibilidade. Portanto, nós sabemos que o homem foi criado com a semente de Deus. É a primeira linha do catecismo, o homem é capaz de Deus. Portanto, temos que acreditar nisto. Eu penso muitas vezes, é claro que todas estas coisas dão origem também a perseguições, enfim, mas nada de novo. De coisas. Nada de novo, tudo começou assim, e não há razão para não continuar assim. Mas penso muitas vezes em São Pedro e em São Paulo. E agora até quando foi a última festa de São Pedro e São Paulo, que já foi há 6 meses, em junho, mas pensei muito nisto. Aqueles que se apresentaram como sendo os inimigos, os perseguidores, São Paulo, claramente um perseguidor dos cristãos, não é? Responsável pelo primeiro mártir depois de Cristo morrer, pela morte do primeiro mártir, e São Pedro, naquele ato de rebeldia, eu vou-te defender, como se ele soubesse ser mais Deus do que Deus, não é? São tudo coisas que nós facilmente fazemos também, e, no entanto, eles tornaram-se nossos defensores e tornaram-se nossos pastores, tornaram-se defensores da verdade. Portanto, eu quando estou diante de uma pessoa que me ataca, que me agride, que diz que isso são ideias antigas e que tu estás fora deste mundo e que não sei o quê, e depois as pessoas, então hoje nas redes sociais as pessoas passam diretamente ao insulto, e tu não és digna de viver, devias morrer, ameaças de morte, recebo-as muitas. Eu penso sempre, esta pessoa pode vir a ser um defensor de Cristo. Portanto, porque é uma pessoa. Não é um animal, é uma pessoa humana, criada como eu. No meio de tudo isto, o que está no centro é esta pessoa de Jesus Cristo, que tem um amor infinito e misericordioso por toda a humanidade. E quando se diz toda, é toda. Toda. Não é? Porque ele toda. não escolheu, ele não disse, eu só gosto deste e daquele. Ele disse que amava todos. Amava todos e deu a vida por todos. E é isso que é importante perceber, que ao dar a vida por todos, abriu a todos a possibilidade da vida eterna em comunhão com Deus. Portanto, é uma possibilidade que está aberta a todos. Não há ninguém excluído disto, não é? Tendo em conta que estes fóruns são abertos para todos, não é? E todos, é mesmo todos, aqui neste folheto de divulgação até do encontro, que primeiro começa assim e tem estas cores cinza, com o casal de mão dada, e depois na parte de trás diz-nos que para quem? Para todos, para os jovens adultos, para os pais, para os avós, para os solteiros, para os casais, para os consagrados, para os padres, tudo aquilo que a Maria José já referenciou aqui, mas mais ainda, para animadores, para profissionais de saúde, para professores, para todos aqueles que, na verdade, procuram a felicidade, que foi aquilo que foi dito aqui. E Maria José, no final de cada fim de semana destes, que sensação é que lhe fica no final? Fica-me a sensação de que foram gerados apóstolos da vida. É mesmo essa a sensação. De repente foram 50, foram 30, foram 20, enfim, graças a Deus temos tido mais ou menos, andamos assim pelos 50, e a sensação é esta. Foram 50 pessoas que foram profundamente tocadas e que são apóstolos da vida que se geraram ali. E isto é muito importante nos tempos que correm, por uma razão que eu lhe digo muito rapidamente, porque muitas vezes as pessoas vivem um bocadinho angustiadas com que tempos horríveis em que vivemos, que já nada é o que parece e que parece que a mentira quer fazer-se verdade, enfim, tudo confuso, e ficam sem saber o que fazer perante isto, quer dizer, como se fossem como impotentes, não é? E nós o que dizemos é, a forma de combater pode-se dizer, esta cultura, pronto, assenta em 3 coisas. O uso da razão, não deixarmos que nos tirem a capacidade de pensar pela nossa cabeça e de usar a razão. O respeito pela tradição. Não é por uma questão de sempre se fez assim, então continua-se a fazer assim. Não, é porque a certeza de que aquilo em que hoje acreditamos é-nos dada pelo facto de ser, que já vir de trás também. Eu acredito que
eu pertenço à família a que pertenço, porque eu venho de uma geração, de um povo, de uma família, não é? Portanto, a tradição é muito importante. Não somos assim, de repente, postos aqui, isolados. E, finalmente, a família. Tudo o que seja o defender e proteger a família, lutar pela família, que é um dos objetivos da associação, do CERTA, é a promoção e a defesa da família e a colaboração com todas as ações da pastoral familiar em que formos solicitados. Porque a família é onde se gera a nova civilização do amor, é onde se gera o homem novo, do novo ethos, como dizia também o Papa João Paulo II, a nova forma de estar no mundo. É na família que se aprende a ser filho, primeiro que tudo, a ser irmão, a ser cônjuge, esposo e a ser pai, que é aquilo que nós somos chamados a ser, não é? Muito bem, Maria José, temos que terminar. Inscrições ainda estão a decorrer Então, para sim, este senhora. fórum? Sim, senhora. Então, sim, senhora. É só ir ao site é só ir ao teologiadocorpo.org site, e fazem lá a inscrição. Exatamente. Todas as informações estão Também, disponíveis. exatamente. Maria José, muito obrigada, muito mais Obrigada haveria para eu. conversar, mas o tempo é ditador. Chegamos mesmo ao final desta nossa conversa matinais. Até amanhã, fique bem.